Gente querida, alegria do encontro, sou Nina Veiga, estou aqui no canal Paz e Bem a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência, num ativismo delicado por uma estética da vida viva. E hoje, para mais um episódio da nossa 17ª temporada, do programa que tem como título Antroposofia da imanência, ativismo delicado por uma estética da vida viva. E essa nossa temporada tem como tema biografia e processos criativos. Hoje estamos, então, no 4º episódio, biografia e escrita criativa, o 4º setênio. E a nossa convidada, você já sabe, é ela, Olívia Gonzalez, aconselhadora biográfica, terapeuta floral, massagista biodinâmica e aprendiz de astróloga. Reúne seus saberes de maneira criativa e sensível, oferecendo oportunidades de autodesenvolvimento. Seu trabalho é orientado para a percepção de si em atendimentos individuais ou em grupo, como palestras, rodas de conversa e vivências em que apresenta o panorama das leis biográficas para a observação da própria história de vida. E você que vem nos acompanhando, já deu um pulinho lá no site da oliviagonzales.com.br? Já está seguindo a nossa Olívia no Instagram? Olívia Gonzalez, _terapeuta. E agora eu vou trazer essa querida para cá. Opa, aqui. Olívia, querida, como está você? Eu estou ótima, agradecida por estar aqui mais uma vez. Obrigada pela oportunidade, né, de a gente conseguir aí transmitir um pouco mais da antroposofia, né? Trazer um pouquinho mais disso. Muito bem. Eu que agradeço a disponibilidade de produção de conhecimento conjunta. Muito obrigada pelo seu empenho e delicadeza de trazer os processos para nós. O que você preparou para hoje, Olívia? Então, hoje, né, como o 4º setênio, esse período que vai aí dos 21 aos 28 anos, né? Os setênios, a gente lembrar dos setênios ajuda a gente a manter a nossa memória bem ativa com a tabuada do 7, né? 7 é fácil, hein? E aí, então, eu vou apresentar um pouco do que marca essa fase do desenvolvimento, né? Segundo, né, o aconselhamento biográfico, né, que é essa metodologia criada pela Gudrun e pelo Livegood, né, que foram ambos médicos, né, embora não apenas médicos, mas também, né, e eles criaram essa metodologia a partir dos conhecimentos do Steiner, né, e então eu venho agora apresentar esse conhecimento correlacionando com a escrita criativa, né? Seria legal falar um pouquinho do Bernard Liverhood, que é o médico holandês que sistematizou, a partir do conhecimento antroposófico, de uma antroposofia holandesa, é bom que se diga isso, que é uma antroposofia muito social-democrata. É uma antroposofia mais próxima dos Países Baixos, né? Porque não é mais para falar Holanda, então, mais próximo dos Países Baixos.
que é uma antroposofia mais aberta, é uma antroposofia mais ligada aos processos da atualidade. Então, eu acho interessante, se você quiser trazer alguma coisa do Bernardo Liverhood, e, claro, a doutora Gudrun, ela é uma médica radicada no Brasil, recém-falecida, nossa querida, que construiu aqui no Brasil, junto com os pioneiros da antroposofia, a Clínica Tobias, depois a Artemísia. E a Artemísia era um centro maravilhoso que tinha, onde fazia-se estadas, tanto para desintoxicação quanto para a biografia, ou os dois juntos. Eu fiz os dois juntos. Fiz o meu biográfico lá, junto com todo um trabalho de harmonização também orgânica, lavagens, banhos, massagens, uma coisa assim, era como um spa, como um retiro. Mas era lá também que a doutora Gudrun, na época que eu vivi lá, tanto a doutora Gudrun como a Edna Andrade, que é outra biógrafa que você já citou aqui, moravam lá. A Edna nem morava próximo, mas ela ia todos os dias, porque ela também era quem gerenciava a Artemísia. Muito bem, elas foram minhas vizinhas por muito tempo, porque eu também gerenciava o Centro Paulus, que ficava ao lado, já um lugar que era centro de formação, que era uma escola de aritmia, de medicina antroposófica, enfim, farmácia, com Marilda e Flávio Milanese. Muito bem, mas o que eu quero mesmo trazer é esse ramo holandês do conhecimento biográfico, né, da biografia humana, e o seu desenvolvimento no Brasil, com muitos cursos de formação, todos feitos lá na Artemísia, no início, pela doutora Gudrun, e, claro, depois também pela Edna Andrade. Muito bem, minhas mestras, minhas professoras queridas. Traz aí, então. E junto com a Edna, como professores também, né? Eu tive a oportunidade de estudar com a Edna e também com a Márcia Della Negra e com o Ronaldo Perlato, que fundaram, então, a escola ELEB em São Paulo, né? De estudos... Repete o nome, repete o nome, a escola... ELEB, é Escola Livre de Estudos Biográficos. Ótimo, é bom falar, porque a gente está trazendo informação, aí a pessoa anota, vai lá dar uma olhadinha na internet, amplia o conhecimento. Isso mesmo, né? Bem, o Livegood, é interessante a gente lembrar até, né, atenta à biografia dele, que é muito rica, né? Assim, uma pessoa fenomenal, tenho muita admiração por ele, e realmente considero os dois, né, assim, o Livegood e a Gudrun, os pais do aconselhamento biográfico, né? Acho que foram eles mesmo que conseguiram organizar, né? Então tem o livro Fases da Vida, né, dele, que é realmente matéria básica da biografia humana. Então a gente começa por ali, né, antes de mais nada. E o Livegood, na verdade, ele nasceu na Indonésia, né? Depois ele foi morar, né, na Holanda, então, e realmente tem um papel importantíssimo. Mas não tem uma antroposofia indonésica. Será que falsa indonésica? Não, ele faz parte de uma cultura antroposófica holandesa, que nem o Johan e várias outras pessoas, a dona Joana, várias outras pessoas que são dessa linha não germânica da antroposofia. Tem a linha canadense, que eu também tive professores maravilhosos, canadenses, enfim, tem umas turmas, não é? E tem cada uma traz uma cor. E a cor que traz a antroposofia holandesa
tem essa cor social-democrata, tem essa cor da atualidade contemporânea, tem esse lugar. Mesmo o Bernardo Leverhulst, ele tinha essa pegada mais próxima do século XXI. Tem até um livro que traz essas informações. Bem, enfim, não quero ficar atrapalhando. Não, imagina, nada de atrapalhar, né? Tudo isso é muito rico, né? Bom, mas a gente vai aqui começar com o nosso processo da biografia como processo criativo, né? Vamos lá? Para os slides? E esses processos criativos também, né, assim, já revelando a biografia, né, principalmente nesse momento que a gente vai falar da escrita criativa, né? Então, o quarto setênio, né, e essa escrita criativa, né? Então, o quarto setênio é esse momento que a gente começa a escrever, vamos dizer assim, propriamente a nossa biografia, né? E por que a gente considera isso? Porque é a partir dessa idade que a gente está assumindo a nossa vida, né? A gente está mais maduro para conduzir os nossos próprios passos aí pelo mundo, né? Inclusive legalmente, né? A gente tem isso, né? Então, é esse momento que a gente atravessa esse portal, né, assim, para o mundo e para uma apropriação de si, né? Então, aos 21, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? A gente atravessa esse portal que é o portal da consciência individual. Então, a gente está mais consciente de si, a gente está mais sabido, ou melhor dizendo, a gente está mais pronto para saber de si, né? É isso que se dá, né? Então, no quarto setênio, né, pensando aqui na vida em setênios, né, a gente, nessa etapa, além da maioridade civil, tem essa posse de nós mesmos, tem a consciência da necessidade de se sustentar e sobreviver no mundo dos adultos, e também de nos lançar para essa experiência do mundo, para desenvolver as nossas habilidades de uma maneira mais consistente mesmo, né? Então é assim que a gente se lança aí para o mundo, né? E para experimentar não só as coisas que a gente vai aprendendo e tem aprendido, né? Mas a nos experimentar, né? E assim a gente vai se formando. Então, a pessoa, né, assim, nessa fase, ela começa a escrever a própria história, né, porque ela está exercitando, vamos dizer, a própria autonomia, ela está se habilitando em exercitar essa autonomia. A pedagogia da autonomia, né? Viva Paulo Freire! Lá vamos nós ver se a gente aprende isso, né? Assim, na vida mesmo, né? Então, essa é uma história, né, assim, que a gente vai formando sobre se construir, reconstruindo narrativa sobre si, né? Então, até aqui, até essa fase, é como se a gente estivesse lendo a história que deixaram para a gente, né, que entregaram para a gente, né, que traçaram para a gente. Então, assim, é lógico que a gente faz escolhas antes disso, é lógico que a gente altera as expectativas que tem sobre a gente, né? Mas a gente não está escrevendo a própria história propriamente dita, né? A gente não toma a escrita da nossa vida nas próprias mãos, né? Então, é isso. Então, no quarto setênio, o mundo... Só vou fazer aqui um adendozinho.
Ah, a Lívia deu risada, porque ela fala assim, a gente não toma a nossa vida nas próprias mãos, porque tem um livro da doutora Gudrun que chama-se Tomar a Vida nas Próprias Mãos. Muito bem, Nina. Tipo assim, piada interna. Isso mesmo. Então, aqui a gente vai olhar assim, que o mundo é um lugar para ser explorado, experimentado, os horizontes são amplos, as metas são imediatas, o céu é o limite. Né? Existe uma expectativa de que tudo vai dar certo. E se não der, a gente parte para outra. Né? E nessa época, a gente é mesmo assim, né, jovem, porque a gente está cheio de vigor, com as nossas emoções mesmo muito tumultuadas, e o nosso pensar tão acordado, tão vivo, tão estimulado, né? A gente sai em busca do mundo, né? O céu é esse limite, né? Como está aí escrito mesmo, né? E a gente vai empurrando as dificuldades, né? A gente põe aí de lado e fala, né, vamos lá, né? A gente enfatiza isso, né? Mesmo quando os mais velhos falam para os jovens, né? A gente também ouviu isso de alguma maneira, eu ouvi, né? Você é jovem, né? Pode escolher e mudar, tem tempo, né? Então a gente tem muito esse estímulo nessa época, né? De que a gente pode mesmo aproveitar o mundo, né? Pode aproveitar as oportunidades. Né? Só relembrando, estamos entre os 21, ou seja, o 22º ano de vida até os 28. Esse é o espírito da experimentação dessa época. É. Mas é lógico que a gente também tem que cuidar, né? Porque quando a gente exagera muito nessa experimentação, né? Que a gente só quer experimentar, só quer experimentar, só quer experimentar, a gente pode cair exatamente no risco do eterno jovem, né? Daquele que não consegue se comprometer com nada, que não se vincula, que não consegue encontrar um lugar para estruturar os seus ideais, né? Então, é só para falar um pouquinho, né, daquilo que é óbvio, mas a gente declara o óbvio mesmo assim, que os excessos são nocivos. Né? Então, o desafio, vamos dizer assim, dessa época é manter mesmo uma conexão entre o nosso corpo, né, o que é material, com a nossa alma, com o que é mais sensível, né, nessa vivência do mundo, né, nessa experimentação das próprias escolhas, em assumir as nossas responsabilidades e coisas assim. Né. Então, a consciência de si, do mundo, nessa fase, é como um pássaro com asas poderosas, né? Ela sobrevoa as experiências, e lá vem mais uma frase da Edna Andrade. Né? E estamos, né, assim, nessa época, como que engatinhando nesse processo de consciência, né, de reconhecimento de si e das nossas responsabilidades e tal, né, desse processo de refletir sobre as consequências dos nossos atos. Né? E essa é uma fase de experimentação tão intensa, né, como aquela que acontece na primeira infância. Né? Então, tem um paralelo aí que a gente faz de alguma forma, né, que naquela época a gente também quer explorar tudo, né, que está ao nosso redor para conhecer. E agora a gente vai conhecer o mundo numa outra dimensão, né? Uma oitava maior. E a gente vai, então, experimentar como que testando também todas as influências que a gente recebeu até aqui. Né? Então, é um momento de verificar o que é que me serve, o que ainda é para mim. Né? Achei interessante essa sua imagem, não sei se você a trouxe de propósito, mas eu lembrei de um livro do Richard Bach, Fernão Capelo Gaivota, que tem muito a ver com a dinâmica que você está explicando.
que é aquela coisa de sentir-se, né? de olhar para si como alguém no mundo. E além da função em si, né? Então, é poder realmente reconhecer quem eu sou, né? Isso. Então, esse é o momento, né, que a gente vai aí se capacitando, né, que nessa experimentação dessas habilidades e tudo mais, a gente vai se capacitando, vai se habilitando, vai instrumentalizando, né, para desempenhar uma função. Aquilo que a gente quer ser no mundo, né, de alguma forma. E então, a gente vê que, assim, que o ideal, nosso ideal, pode mover montanhas mesmo, né? E quando a gente tem a oportunidade de unir esse nosso ideal a alguma iniciativa, né, e conquistar um suporte material, a gente tem, de fato, a capacidade de fazer florescer o nosso potencial, né? Então, a gente vai se experimentando nesse mundo e atuando sobre ele, né, impulsionado por aqueles ideais que a gente despertou no setênio anterior, né? E quando isso vai acontecendo assim, quando a gente vai testando aquilo que a gente pensava, aquilo que a gente idealizava, com aquilo que a gente consegue realizar, né? Então, é possível a gente desfrutar um pouco mais de presença, né? Assim, de quem a gente é, né? Desse senso, do nosso senso crítico também, né? Dessa liberdade para construir novos pensamentos, né? Então, a gente vai aprendendo nessa etapa a lidar com essa verdade que vem do mundo, né? E a conhecer o que é verdadeiro em nós, né? A gente vai se conectar com o nosso propósito, né? Com o que a gente é capaz, vamos dizer assim, de vincular e de criar com sentido, né? Porque não é só criar, é criar com sentido, né? O que tem sentido para mim, né? Então, essa é a oportunidade que a gente tem para vivenciar o mundo, né? Isso quer dizer que é aqui, a partir daqui, que a pessoa começa, então, a enfrentar o mundo como um ser independente, a trabalhar na própria formação em relação ao que sente, pensa e faz, né? E com isso, a sua manifestação no mundo começa a ser reconhecida com características próprias, com uma identidade, né? Então, ele vai se tornando, né, a pessoa vai se tornando, a partir daqui, uma cidadã, um cidadão do mundo, né? A expressão pessoal, né, e a autonomia, elas ganham uma linguagem própria, assim, com uma sofisticação singular mesmo, né? Assim, a pessoa é daquele jeitinho. Ela começa a criar coisas com uma marca própria, né? A revelar o seu pensamento de um jeito próprio, né? Então, a gente começa mesmo a perceber essa identidade se expressando, né? E é aqui, então, que ela tem esse jeito próprio para contar as próprias histórias, né? Então, essa marca está cada vez mais definida. E aí a pessoa vai trilhando o seu caminho, né? E tem muitas histórias na cabeça para contar, né? Adorei essa imagem. E a escrita criativa, assim como capacidade de criar e recriar as próprias vivências, é essa oportunidade tanto para refletir sobre o que vivenciou, como também para compartilhar suas experiências, né? E experimenta, assim, né, pode experimentar vários estilos, a ficção, a prosa, romance, conto, etc. Ou seja, ela escolhe como ela quer contar as suas experiências, né? E todos aqueles personagens
que foram ensaiados e manifestados anteriormente, né, no setênio anterior, assim, com mais vigor, né, eles se tornam outros protagonistas das histórias contadas agora, né? Então, eu posso dizer que no setênio anterior nós fomos levados a atuar num drama, numa comédia, numa aventura, mas é a partir daqui, né, que fica mais claro como a gente quer contar essa história, né? Então, a escrita criativa, ela pressupõe mesmo assim um treino, uma vivência em estilos, né, assim, diversificados, né, aqueles vários papéis, vários personagens, várias formas de escrever, e até que chegue a ser do seu próprio jeito, né? Isso vai estimulando essa originalidade, vai despertando a expressão pessoal cada vez mais realmente singular, cada vez mais única, né? E essa escrita criativa, ela combina, né, essa imaginação, técnica e sensibilidade por meio do uso das palavras, né? E ela pode construir mundos fictícios, inventados, desenvolver personagens complexos, explorar temas diversos, mistura experiência com imaginação. É um outro jeito de se experimentar, né? Então, apesar de ser nessa etapa, né, assim, o foco do desenvolvimento das habilidades técnicas, né, que condiz mais com uma escrita mais acadêmica, que é mais objetiva, mais formal, mais racional, assim, né? A escrita criativa, ela permite uma grande liberdade artística, uma grande liberdade de expressão, mas ela também não dispensa técnica, né? E, de toda forma, esses dois polos, né, assim, abarcam as necessidades de desenvolvimento dessa etapa, né? Porém, né, assim, a escrita criativa, ela estimula essa capacidade de apresentar a própria expressão, da voz, né, a sua própria história, a sua própria experiência, né? Também traz assim a oportunidade de trazer a sua entonação, né? A história que você quer contar. E esse é o exercício para quem está buscando mesmo conhecer e vivenciar o mundo, inclusive interno, né? É uma forma de estar registrando essas experiências. E esse é o primeiro setênio, né, de um grupo de setênios, de 3 setênios, né, que vai levar para o desenvolvimento psíquico, para esse desenvolvimento emocional, né? Então, nós temos 3 setênios para o desenvolvimento biológico, 3 setênios para o desenvolvimento psíquico e 3 setênios para o desenvolvimento social e espiritual. Isso então, é bem importante da gente marcar, né? Que a gente tem aquele ditado chinês que a gente também acaba usando bastante para falar dessas 3 etapas, que é, então a gente tem 20 anos para aprender, 20 anos para conquistar, né? E 20 anos para se tornar sábio, né? E depois mais 20 para viver. Não, é depois... Começam 70. Isso. Depois do 63, falou. Depois do 63 é que a gente se torna sábio. Aqui dos 42 a 63, a gente ainda é aprendiz. A sabedoria vem depois, né? Então, a gente tem também os elementos da escrita criativa que tem relação com esse desenvolvimento desse setênio. Então, por favor, isso. Pulei? Não, é esse mesmo agora. Né? Tá bom. Então, a gente tem como
esses são 4 elementos importantes da escrita criativa, né? A caracterização profunda, a narrativa em camadas, conflito e tensão, diálogos autênticos, né? E eu pensei neles nessa relação de desenvolvimento com o quarto setênio, né? Que é a caracterização profunda, né? Assim, vai realmente mostrar intimamente como é um personagem, vai trazer características bem particulares do personagem, né? Que é isso mesmo, essa oportunidade, né? De demonstrar, de expressar esse rico mundo interno se revelando num contexto particular, né? E a narrativa em camadas, né, que são as subtramas que vão aparecendo, as várias tramas que vão acontecendo, né, durante a narrativa, né? Então, tem mesmo um enredo principal, né, que conduz a nossa história de vida, mas tem várias tramas paralelas acontecendo e que a gente tem que aprender a lidar com elas, dar conta delas, né? E o conflito em tensão é o que acontece na vida o tempo todo, diga-se de passagem, mas aqui agora a gente está assim, ficando mais capacitado para falar, bom, sou eu, é comigo, eu que tenho que resolver, né? Então, é a pressão, são as expectativas, as oposições, os confrontos, a vida acontecendo mesmo, né? E os diálogos autênticos, né? Porque é assim que a gente se descobre sendo mesmo, né? Embora seja esse período, né, que a gente está assim, bom, como é ser autêntico se eu ainda não sei nem direito quem eu sou? Mas é isso, a gente vai descobrindo, sendo mesmo, né? Esse é o processo, e os diálogos autênticos são realmente muito importantes, são essenciais, porque eles Muito legal alimentam. essa sua relação aí que você fez, ficou muito bom. Porque eles alimentam a alma, né? Eles cultivam os vínculos, então são realmente essenciais. E o que pode contribuir, né, com a sua escrita criativa ou a sua maneira de contar histórias, né, é ser um leitor voraz, ou seja, reconhecer a história dos outros, né, escrever sempre que puder, que também quer dizer que é exercitar a sua própria capacidade de se expressar, participar de grupos de escrita, que tem a ver com viver a própria vida e se relacionar com as outras pessoas, porque é aí que a vida se dá, né? E explorar a natureza e o mundo ao seu redor, quer dizer, se conectar com a sua realidade, né? Então, qual é o contexto em que você vive? E é isso. E sendo esse período, né, de desenvolvimento de habilidades técnicas, também é bom deixar claro que existem várias formações realmente, né, para a escrita criativa, como conteúdo técnico mesmo. Então, caso alguém queira se aprofundar nessa arte, né, existe formação direcionada para isso. Mas, né, a gente também vou trazer aqui que a escrita, né, criativa, ela aprimora habilidades, né, como observação, que é essa capacidade mesmo de como é que você vê as coisas, né? Dessa reflexão, que é pensar sobre como as coisas te afetam, né? Esse pensamento crítico e análise, né, dessa capacidade de estar avaliando o que se apresenta com os prós e os contras, por assim dizer, no mínimo, né, para dizer pouquinho. A comunicação, né, que é essa capacidade de se fazer conhecer e de se vincular com as pessoas. A empatia como capacidade de reconhecer e respeitar o outro, né? E a criatividade como essa habilidade de gerar, né, a partir das próprias experiências, sejam elas concretas ou inspiradas, né? Então, eu tive pesquisando
um pouquinho sobre a diferença, porque tudo isso me levou muito para o diário, né? Para essa escrita que a gente faz no cotidiano, sobre as nossas impressões e tal. E aí eu fui lá e tem aí essa imagem desse robô, porque é exatamente um conceito da inteligência artificial dizendo as diferenças entre escrita criativa e diário, né? Então, a escrita criativa, né, tem essa expressão de ideias e sentimentos de uma forma imaginativa e cativante, enquanto o diário traz o relato de experiências pessoais, né, e ela tem essa constância na escrita, né? A escrita criativa ela permite a construção de mundos fictícios, o desenvolvimento de personagens complexos e a exploração de temas universais. E o diário ele pode reduzir o estresse, melhorar a capacidade de resolver problemas e aumentar a autoestima, porque ele trabalha sobre o seu conteúdo pessoal, né? Então, isso é o que eu queria estar trazendo, assim como um paralelo. E quem quiser, esse é o fim, mas também é o começo, para quem quiser pesquisar mais. Então, tem esses 2 links primeiros, que tratam um pouquinho mais do aconselhamento biográfico, e os 2 seguintes, 2 últimos, tratando um pouquinho mais da escrita criativa, né? Então, eu penso que esse é o panorama, né, desse setênio e da escrita criativa, ou como o desenvolvimento vai se dando. Muito bem. E aqui chegamos. Muito interessante essa relação que você fez com esse setênio e com a escrita que você chama de criativa. Claro que aqui no canal o povo já deu uma olhada nesse assunto muito por outro lado. Agora mesmo, a nossa temporada, 16ª temporada, chamou-se Fiar a Escrita. Está vendo só? E trouxe vários elementos, várias narrativas distintas, assim, de uma escrita que você chama de criativa. Muito bem. Então, é isso. Olha só. Então fiquei pensando agora, quando você mostrou as três principais etapas, né? Até 21, 21, até 42, 42 até 63, e aí fiquei pensando, mas a maioria do nosso público já tem mais de 63, e nós? Quando é que vai falar da gente? E aí eu estou falando assim, depois a gente vai ter que te trazer de novo para mais 6 episódios a partir do 7º setênio até o fim da vida. Ótimo, ótimo. Vamos explorando isso. Até que setênio que você vai? Até o 12º no seu trabalho? O 12º tem o quê? 80 e tantos? Quantos anos tem? Eu tenho trabalhado com pessoas até o 11º setênio. Não tive nenhuma cliente que fosse do 12º, mas até o 11º, né? Então, é realmente é ver a vida de um outro jeito, como a cada etapa, né? Quando os nossos queridos todos, não é? Já estão no 11º, Chico Buarque, Caetano, já estão todos por lá, chegando. Os nossos ícones já passaram do 12º, como Edgar Morin, lançando livro com mais de 100 anos. Então, acho que tudo isso nos faz pensar sobre essa juventude que dura mais tempo. E também pensar sobre esses temas que são tão importantes para nós, para o nosso público em geral, aqui no canal Paz e Bem, mas também no Nina Veiga Ateliê de Educação, a grande maioria, 58% de nós mesmos, somos mais de 50 anos. Então, eu acho que é importante a gente
fazer daqui a algumas temporadas uma outra virada biográfica para a gente avançar, porque aqui nós hoje estamos no 4º episódio, depois tem o 5º episódio e o 6º, e acabou. Mas a gente vai querer mais. E aí eu acho interessante que artes, né, que vão ser associadas a esses setênios mais longevos, esses setênios da velhice. Que artes? A arte da memória? Que artes, não é? Ai, ai. Cachorrinha entrou. Esquecemos a porta dela, ela adora. Muito bem, querida. Mais alguma coisa para hoje? Um agradecimento enorme pela oportunidade, né? E que realmente a gente consiga aí trazer cada vez mais conhecimento e que essas trocas realmente floresçam pelo mundo afora. Muito bem, então sigamos juntos, pois assim somos mais fortes.